Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, futuro mestre e doutor, que está acompanhando o nosso curso de Metodologia e Redação Científica. Hoje a gente começa a terceira unidade, o nosso próximo bloco de discussões, e essa primeira aula, que na verdade é a aula 10, ela é intitulada Estruturação e Redação de Artigos Científicos. Vamos lá? Gosto sempre de fazer aquela recapitulação, vocês lembram, né? Então eu vou recapitular hoje um pouco de tudo que nós já vimos nas nossas últimas aulas. Então a gente começou com o que é ciência, as definições básicas de ciência, método, pesquisa científica, né? Então eu acho que vocês devem lembrar isso, deve estar bem fresquinho na cabeça de vocês. Depois nós vimos as bases dos métodos científicos, método dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, as particularidades de cada um deles, como eles são compostos, seus elementos, como caracterizar e como identificá-los. Tivemos uma super aula sobre como planejar a sua pesquisa e como fazer também a redação dos objetivos do trabalho. Vimos a estrutura de um projeto de pesquisa, além disso também. E depois tivemos um bloco bem grande sobre dicas de redação científica, onde aprendemos sobre como redigir o título, resumo, introdução, como redigir material em métodos e resultados, e finalizamos, então, na última aula, com as conclusões e com a discussão de um trabalho científico. Só para a gente lembrar o que a gente viu em relação a esses dois tópicos, lembrem que comentamos que as conclusões são a essência do artigo e que discutir não é meramente comparar os resultados do seu trabalho com o que já foi descrito na literatura. Então, são essas duas coisas que eu gostaria de reforçar com vocês nesse momento. Vamos começar? Então, a aula de hoje a gente inicia eu chamei de uma nova unidade, e nessa aula a gente vai abordar por onde começar a escrita do artigo, qual método lógico eu devo seguir. Então, vou dar algumas sugestões em relação a isso, para que a gente pense e planeje melhor também a escrita dos nossos artigos futuramente. Vou trazer umas definições sobre o que é um periódico, uma revista internacional, algumas diferenças entre elas. E depois vamos iniciar, então, com um tópico que eu chamo de Encontre a Sua História. Nesse tópico, a gente vai tentar entender por onde a gente realmente vai iniciar a escrita do nosso trabalho e o planejamento do mesmo. Vou dar algumas dicas de como construir a pirâmide lógica do artigo, para que a gente entenda como as nossas conclusões vão ser importantes para delinear o restante do texto. E a dica, então, final de redigir o seu trabalho de trás para frente. Então, identificando essas conclusões principais, a gente vai traçando e delineando as outras partes do texto, que nós já pegamos umas dicas e já aprendemos mais ou menos como escrever nas últimas aulas. Finalizando, então, essa dica de como estruturar e escrever o nosso artigo, eu trouxe também algumas informações importantes sobre o que é o processo de revisão por pares ou peer review. Vocês já ouviram falar, provavelmente, e eu vou discutir um pouco sobre a importância desse processo na construção do conhecimento e para a ciência de uma forma geral. Trouxe algumas dicas de como escrever a carta de apresentação do artigo, que a gente chama de cover letter também, muitas vezes. Como fazer aquele debate quando o seu artigo vem com as revisões da revista e algumas indicações do que fazer quando o seu artigo for negado. Muitas vezes a gente fica meio desesperado, não sabe o que fazer, mas nem tudo está perdido. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Esse organograma eu trouxe do livro do Gilson Volpato. É um livro muito interessante, que ele propõe esse guia lógico para redação científica, né? E eu acho que ele é
um guia muito interessante para que a gente possa seguir na hora de escrever o nosso artigo científico. Esse guia que o Volpato sugere, ele não dá regras, como ele mesmo disse, ele dá direções. E aí a gente vê nessas direções que ele coloca que a redação, ela requer uma base prévia, né? Então que a gente vai discutindo e vai falar sobre isso também ao longo dessa aula hoje. O que ele chama da transgressão ou pular qualquer uma dessas etapas, dessa sequência, ela vai resultar num insucesso do método. Então, a gente vê também nesse processo todo que a ciência ou a construção do conhecimento, a publicação do artigo, ela não para depois que a gente redige o texto. Depois ainda tem os outros processos, que é a submissão e o acompanhamento do artigo, o debate com os revisores, e especialmente essa parte pós-redação, ela é extremamente importante para a formação do cientista. Hoje nós vamos, então, falar um pouco sobre como planejar, como escolher a pesquisa certa para o tipo de trabalho que a gente pretende publicar, como conhecer a nossa história, encontrar e entender essa história, porque lembre-se, o texto científico conta uma história, e a gente precisa, então, entender essa história para poder planejá-la e depois passar para o processo de redação. Como vamos falar da cover letter também, ou da carta de apresentação, vou também falar um pouco sobre esse processo inicial de submissão e também do acompanhamento do artigo e o que fazer depois. Coloquei esses monstrinhos aqui só para a gente representar que muitas vezes essa parte da redação ou até mesmo o processo de submissão de artigos em si é visto como um monstro ou como uma dificuldade muito grande para a maioria dos alunos. Mas vamos tentar descomplicar isso ao longo da nossa aula. E eu trouxe a pergunta, então, o que são os periódicos científicos e para que servem? O que é uma revista científica internacional? São coisas que a gente sempre fica, ou muitos alunos às vezes ficam se perguntando. Então, o periódico, como o nome diz, ele tem uma periodicidade. É uma publicação seriada, que apresenta diversos formatos. O mais comum a gente viu hoje, que é o formato online. Ele apresenta uma temática definida, então muitos periódicos, eles são, como a gente chama de supra-especializados, que são revistas que publicam sobre diversas áreas do conhecimento, diversos assuntos, como exemplo a Science, a Nature, e tem revistas que já são especializadas, são super especializadas, em que elas vão publicar artigos ou trabalhos referentes à sua área ou áreas mais específicas do conhecimento, parasitologia, bacteriologia, microbiologia. Então, esses periódicos, essas revistas, como a gente também conhece, eles têm sempre uma comissão editorial. Ela é formada por diversos pesquisadores que vão coordenar todo esse processo de publicação, submissão e seleção dos trabalhos. Lembrando que essa seleção, ela então, passa pelo processo de revisão por pares, ou peer review, que nós vamos discutir mais sobre isso ao longo dessa aula. Uma revista científica internacional, ela tem algumas características. Elas vão publicar artigos ou periódicos internacionais, né? Elas vão publicar artigos científicos de diferentes países. Em seus artigos, eles também citam autores de diferentes países. Então, ela tem essa abrangência maior do que uma revista científica nacional. Então, é bem importante, na hora da gente selecionar as revistas para as quais nós iremos mandar os nossos trabalhos, que eles sejam, então, periódicos ou revistas reconhecidas internacionalmente. E uma outra pergunta também, né? Afinal, quem paga por todas essas revistas que nós conhecemos atualmente? Quem faz o pagamento desse processo? Porque, afinal, ele é custeado por alguém. Alguém tem que pagar por isso. Então, isso vai variar de revista para revista. Então, mas sempre alguém paga. Às vezes, quem paga é o leitor.
Então, algumas revistas a gente precisa pagar para ter acesso aos artigos, vocês já devem ter conhecido, já devem ter visto isso também. Às vezes é o autor, especialmente quando a gente tem aqueles trabalhos conhecidos como abertos ou open access. Às vezes uma empresa que coordena ou uma instituição. Tem revistas que são custeadas por universidades, por institutos. Um outro exemplo, a própria revista do Instituto Evandro Chagas, uma boa parte do processo de publicação é pago pelo próprio instituto. Eu acredito que nós pagamos uma taxa talvez até irrisória de publicação lá. E algumas são totalmente gratuitas, como um outro exemplo, a Revista Mexicana de Biodiversidade, que é uma revista patrocinada, poderíamos dizer assim, pela Universidade Autônoma do México. Outras também são afiliadas a sociedades ou associações. A Sociedade Brasileira de Parasitologia tem a sua revista, a Sociedade Americana de Parasitologia, por exemplo, que está mais na minha área, então por isso que eu vou usar como exemplo aqui para vocês. Ela também tem a sua própria revista e boa parte desse processo é pago pelas associações, mas muitas vezes os próprios autores também contribuem ou pagam uma taxa de publicação, como a gente conhece. E na universidade, nós temos alguns programas, vocês podem conversar com os orientadores, que são direcionados para o pagamento de taxas de publicação de revistas e até mesmo para revisão e tradução de artigos para a língua inglesa. Então, verifiquem isso com o orientador de vocês, tudo bem? Como escolher qual revista que eu vou publicar? Então, tem tantas revistas hoje em dia que às vezes a gente não sabe qual revista publicar. É importante a gente conhecer o ambiente de publicação da nossa área e ter boas bases científicas, boas bases da ciência. Então, mas a revista, ela tem que ter um perfil internacional, ela tem que, antes de você publicar nessa revista ou escolher a revista, você tem que verificar qual é a novidade do seu estudo. É importante também a gente verificar qual é o fator de impacto. Muitos pesquisadores não gostam, acham desnecessário apenas verificar o fator de impacto. Mas verifique a mediana do fator de impacto das revistas, da sua especialidade, para você ter uma noção se a revista que você vai escolher, ela é uma revista adequada, uma boa revista, que publica trabalhos de qualidade. Se não for da sua especialidade, pode ser também de áreas próximas. A gente sempre tem que levantar revistas potenciais das quais nós gostaríamos de publicar. Então, aquelas revistas que nas quais você usa nas suas referências, por exemplo, elas devem ser bem interessantes e muito importantes. Afinal, muitas vezes nós publicamos trabalhos semelhantes ao que aqueles autores que usamos como referência desenvolvem. Então, examine as novidades, os métodos que os artigos dos artigos que têm sido publicados nessas revistas, compare isso com o seu trabalho, e isso vai te ajudar bastante na hora de escolher qual revista você deve ou gostaria e seria interessante você publicar. O mais importante é que ela tenha obrigatoriamente um corpo editorial, passe pelo processo de revisão por pares, o seu artigo tem que passar por esse processo, isso é muito importante, e que seja uma revista conhecida na sua área também. Aquelas mais tradicionais, às vezes, são as melhores escolhas que poderíamos fazer. Um outro cuidado é, então, as famosas revistas predatórias. Quem nunca ouviu falar de revista predatória? Então, essas revistas, elas têm crescido, ou seja, elas têm surgido muito na atualidade. E elas não se preocupam com a qualidade daquilo que é publicado, e sim com o pagamento que receberão para a publicação. Então, hoje em dia, a publicação científica também meio que virou um comércio para muitas pessoas. Mas também é importante lembrar que não é só o fato
da revista cobrar que ela vai ser uma revista predatória. Existem algumas características para a gente identificar uma revista predatória. Então, aquelas revistas muito desconhecidas, às vezes, é um indício de que ela pode ser uma revista predatória. Então, por isso que a gente foca nas revistas tradicionais da nossa área. Se você recebe um e-mail te convidando para publicar numa revista, tome bastante cuidado. Provavelmente se trata de uma revista predatória. Especialmente se eles disserem, seu artigo vai ser publicado no próximo mês. Então, essa característica de exigir ou de mostrar a rapidez na análise do manuscrito também é uma característica de uma revista predatória. E também, muitas vezes, os artigos são pagos, quer dizer, sempre são pagos, e isso sempre vai estar explícito nesse e-mail que eles vão te mandar. Os e-mails, muitas vezes, contêm erros de inglês ou erros esdrúxulos de formatação. Procure saber também se essa revista que você vai publicar, ou que você escolheu, ou essa que te mandou um e-mail, se você de repente optar pela mesma, se elas estão inseridas no Web of Science, no Scopus e outras bases bibliográficas importantes que nós utilizamos para fazer as nossas pesquisas. Então, essas são algumas características, algumas dicas que podem auxiliar vocês a identificar esse tipo de revista predatória. Bom, agora passamos para a próxima etapa, né? Como iniciar ou como escolher a revista a qual nós vamos publicar. Então, todo artigo de qualidade, ele começa com um bom projeto de pesquisa, um projeto de pesquisa de qualidade. O que a gente faz? Quais são os passos para a gente tentar publicar numa revista legal? Primeiro, você escolhe a revista, se for uma revista tradicional, né? Então, uma que você gostaria, que a gente sempre tem aquele sonho, né, de publicar em uma revista X, Y, Z. Depois a gente entra no site dessa revista ou na página principal que contém aí a lista de artigos e dê uma olhada, ou vai lá na base de dados, dê uma olhada nos artigos que essa revista tem publicado. E verifique, então, se você desenvolve algum trabalho naquele sentido, ou se você tem já algum projeto que você desenvolveu e obteve resultados semelhantes a de outros autores, que podem agregar algo novo. Ou seja, depois que você examinou esses artigos, você escolhe o seu projeto de pesquisa. Ou você, às vezes, você já desenvolveu, ou se você ainda está planejando realizar a sua pesquisa, você pode, então, delinear o seu projeto de acordo com a revista a qual você gostaria de publicar. Tente ver os tipos de métodos que eles utilizam, quais são os tipos de resultados que as revistas têm publicado, quais são as contribuições, as generalizações, as conclusões que aquela revista tem publicado. E aí você adequa o seu projeto para aquilo, claro, sempre observando e tentando seguir a realidade de cada laboratório, de cada pesquisador, de cada docente. Depois que você escolhe o seu projeto, zele pela sua pesquisa. Tente fazê-la da forma mais adequada possível, desde a coleta dos dados, que vão ser muito importantes, afinal você tem que confiar nos seus dados para que você consiga publicar aqueles dados, então devem ser coletados da forma mais adequada, e analise os dados também com bastante coerência. Encontre, então, a sua história. A gente encontra a nossa história com os nossos resultados. Então, por isso que a gente tem que confiar nos nossos resultados também. E escolher apenas os resultados os quais nós conseguimos, então, identificar com clareza a forma como eles foram coletados e analisados. Afinal, como você vai convencer o seu leitor do seu discurso se você mesmo não confia nos seus dados? Descarte aqueles dados que você não confia. Identifique a força de cada resultado.
Então, cada resultado do seu trabalho, ele se conecta e ele vai, então, dar suporte para uma conclusão, para uma generalização do seu estudo. Depois disso, você vai construir o que a gente chama de pirâmide do artigo que Volpato tanto cita. E o próximo exemplo, daqui a pouco eu vou dar um exemplo dessa pirâmide desse artigo para vocês entenderem, antes da gente iniciar a falar mesmo das dicas de redação. A gente tem que, então, entender a nossa história. Tente responder essas perguntas. Como a história desse meu artigo começou? Por que eu estou pesquisando isso? Aonde eu cheguei? Que conclusões? Quais foram as principais conclusões que eu obtive ao longo do meu trabalho? Como que eu cheguei lá, né? Ou seja, que métodos, de que forma, o que eu utilizei? E o que isso muda na ciência? Quais foram as conclusões que eu obtive com tudo isso? E também tente responder por que o mundo se interessaria por entender a sua pesquisa ou conhecer os resultados da sua pesquisa. Entender a sua história é essencial para que você consiga explicá-la para outras pessoas e consiga contar a sua história no formato de um artigo científico. A pirâmide do artigo é algo muito importante para te auxiliar a entender essa história. Então, o Volpato utiliza essa pirâmide para que a gente consiga compreender várias coisas na hora da escrita do nosso trabalho. Especialmente aquela velha dúvida: será que eu tenho um trabalho científico? Será que eu consigo escrever 2 artigos com o meu projeto, com tudo isso, esse mundo de dados que eu coletei? Como eu comentei anteriormente, os dados eles se conectam de forma a suportar as evidências e construir, então, argumentos coerentes. E esses argumentos contam a sua história. Logo, e ligam os seus dados às suas conclusões, como está aqui no organograma. Então, a base empírica são os dados que você coletou, ou dados qualitativos ou quantitativos, e esses dados suportam as suas conclusões. Então, você pode ter um dado que suporte a conclusão 1, que suporte aqui você tem um outro que suporta a conclusão 2. Desse outro lado, com outros métodos, você conseguiu um dado que suporta a conclusão 3 e um que suporta a conclusão 4. E no final, você tem uma conclusão mais geral do seu trabalho. E todas essas suas conclusões, elas dão apoio e dão suporte empírico para essa tua conclusão geral. Se essa tua conclusão geral não existisse, a gente teria aqui, então, vários outros artigos. A gente vai fazer 4 artigos científicos diferentes. Nesse outro exemplo, a gente tem, então, os nossos dados divididos em 2 artigos. Então, seguindo aquela mesma lógica que a gente acabou de apresentar, dos dados dando suporte às conclusões, se por um acaso, nesse teu projeto, você tem dados que formam essas 2 conclusões, e essas 2 conclusões te dão apoio a uma conclusão 5, então, tudo isso aqui é um artigo, e caso as suas conclusões 3 e 4 sejam suportadas por dados diferentes, e você chega a uma conclusão 6, uma outra conclusão geral, então você teria aqui outro artigo científico. Se ao construir, conectar esses... Então é aquilo, você vai pegar resultado e ligar. Pode ligar os pontos, ligue as suas conclusões. Esse resultado me ajudou a encontrar essa conclusão. Esse outro resultado me ajudou a encontrar essa outra conclusão. E verifica o que cada um deles conseguiu generalizar de uma forma geral. Se você observa 2 grandes conclusões, você tem, então, 2 artigos científicos. Se não, se você sair fatiando o seu artigo e dividindo as suas conclusões de forma aleatória, você vai estar fazendo o que a gente chama de salame science, que não é uma boa prática, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso na próxima aula também. Depois que você entendeu a pirâmide lógica do artigo, ou conseguiu entender mais sobre a sua história,
você vai se preparar para redigir de trás para frente. Então, inicie identificando as suas conclusões. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Isso é muito importante a gente entender. E você tenta, então, preparar uma apresentação oral do seu trabalho antes de escrever. Porque quando você prepara os slides e pensa em como você vai falar sobre o seu trabalho, você consegue delinear e organizar melhor as suas ideias. Então, você vem, depois disso, vai escrever as suas conclusões, seguindo aqueles preceitos que nós já vimos anteriormente. O que eu alcancei com o meu trabalho? E aí você vem ligando os dados, como eu já havia comentado anteriormente. Né? Então, quais dados que dão suporte para essas minhas conclusões? O que não der suporte para a sua conclusão, você pode retirar do seu trabalho científico. Depois que você selecionou os dados, você vai decidir como você vai apresentá-los. Se vai ser figura, se vai ser tabela, se vai ser texto, se você vai colocar os três. Então, isso vai variar bastante e vai depender de acordo com o que nós vimos também nas dicas das aulas anteriores. E depois que você decidiu o formato, você vai redigir, então, os seus resultados. E, após finalizar a redação dos resultados, redigir, então, o material e métodos. E lembre-se, redija apenas o necessário. Utilize apenas os métodos que te possibilitaram chegar aos resultados que estão selecionados ou ligados às suas principais conclusões. Depois, então, redige a sua discussão, também levando em consideração tudo que nós já conversamos, ou seja, valide as suas conclusões. Por final, você vai redigir a introdução e lembre-se, no final da sua introdução, de colocar aquela grande novidade do seu trabalho. E, por último, você vai redigir o resumo criativo, aquele que a gente também já aprendeu, e escolher um título super criativo para o seu trabalho científico. E estamos quase prontos, né? Agora, é só colocar o seu artigo no formato da revista e iniciar a submissão. Mas antes da gente falar um pouco sobre a carta de apresentação, gostaria aqui de resgatar ou de mostrar para vocês o que seria esse famoso processo de revisão por pares. Tudo bem? O processo de revisão por pares é quando o seu artigo é então avaliado por outros cientistas da mesma área de conhecimento que você atua ou que desenvolvem as mesmas linhas de pesquisa que você. Então, ela envolve alguns passos, e agora a gente vai especificando cada um dos seus passos, e depois a gente vai discutir um pouco sobre a importância desse processo todo. Então, no primeiro passo, você fez o que a gente já discutiu também. Pensou na sua ideia de pesquisa, planejou, executou a sua pesquisa. Obteve, então, assim, seus resultados e as suas conclusões, e escreveu o artigo científico da forma como eu acabei de dar essa sugestão para vocês. A gente ajusta o artigo de acordo com as normas da revista e então envia ao corpo editorial dessa revista. No segundo passo, o editor ele vai verificar, né? Você junto com o seu trabalho, você envia o que a gente chama da carta de apresentação ou cover letter. Então ele pega a sua carta de apresentação, vai dizer, trabalho interessante, está dentro do escopo da revista, né? Ou seja, está dentro do que nós publicamos, está de acordo com o que publicamos, tranquilo. Muitas vezes ele chega a ler o seu trabalho, ou pelo menos a introdução, ou pelo menos o resumo e o título do seu trabalho. Quando ele se interessa mais, às vezes o editor vai lá para as conclusões, para verificar detalhes, ou faz a leitura completa. E então ele toma a decisão, esse trabalho está dentro do tema que nós publicamos. O autor colocou nas normas da revista, está todo organizadinho, está bonitinho, está trazendo boas contribuições para a ciência. Mas vamos mandar então para os revisores. Então eles encaminham isso normalmente para 2 ou 3 revisores da sua área. E às vezes, durante o processo de submissão, ele pergunta para você se você teria algum revisor
em potencial que você gostaria de indicar. E a gente eu sempre tento indicar pesquisadores que eu confio, que trabalham ou que publicam bastante naquele mesmo assunto, pois assim a gente vai conseguir boas contribuições para o nosso manuscrito. Então, depois, os editores enviam o seu trabalho para esses pesquisadores da sua área e que possuam essa expertise no tema. E que muitas vezes você também pode indicar esses revisores, como eu havia comentado. Essa análise, ela é confidencial, ou seja, em muitas revistas, o revisor não sabe quem são os autores, em outras eles já não se preocupam tanto com isso, mas você nunca sabe, você, autor que submeteu o trabalho, nunca vai ter certeza de quem foi o revisor do seu trabalho. Em alguns casos eles se identificam, mas isso não é tão comum e às vezes é melhor para manter a confidencialidade do processo e a clareza do processo também. Os revisores depois têm em torno de 1 mês, 2, isso vai variar bastante de acordo com de revista para revista, e eles fazem aquela avaliação formal do seu trabalho. Eles verificam se os seus dados estão de acordo com as suas conclusões, seus resultados estão de acordo com as suas conclusões, se vocês seguiram a lógica do método científico, se você traz contribuições adequadas para a ciência, se você seguiu todos os preceitos do método científico. Então, tudo isso é avaliado. A linguagem, se está adequada, né? Então, tem algumas revistas até colocam um passo a passo do que o que poderia ser avaliado em um trabalho científico. E ele vai redigir, então, suas sugestões e a sua avaliação, dizendo: olha, esse trabalho está bom, pode publicar, ou então precisa mudar bastante coisa, ou então ele está completamente fora dos padrões da revista, né? Então isso vai variar bastante. Esses revisores encaminham essa avaliação formal para o editor, e o editor, então, vai tomar a decisão final, depois de receber essas avaliações. Ou vai rejeitar o trabalho, ou ele vai pedir para você revisar uma boa parte do que tem ali, que eles chamam de major review, ou muitas revisões, ou ampla revisão. Ou às vezes ele fala: olha, não tem jeito, a gente não... do jeito que tá inconcebível, mas se você quiser, você pode alterar esse trabalho e reenviar, reiniciar o processo, porque você vai precisar de bastante tempo para fazer esses ajustes. Então, ele confia nessa revisão dos pares, mas no final, quem toma a decisão é o editor de área ou o editor geral da revista. Isso vai variar também bastante. Então, ele usa como base essas avaliações dos revisores. E então, depois que ele toma a decisão, ele envia a decisão para os autores. Tá? Então, os autores recebem essa decisão final e é aquele momento que a gente fica: putz, e agora? Né? O que eu vou fazer? Mais trabalho e muita coisa para ser corrigida na maioria das vezes. E esse vai e vem entre revisores e autores, ele tem um número de rodadas variado, pode ser 1, 2, 3 vezes, 4, isso vai variar de revisor para revisor e de revista para revista. E no final, o editor toma então a decisão, a decisão final, como eles chamam, se o artigo vai ser aprovado para publicação ou não. Ele sendo aprovado, eles encaminham para o processo de editoração e construção do PDF, para ele ficar bonitinho daquele jeito como a gente conhece. Depois que o PDF está pronto, o artigo está pronto, editorado, perfeitinho, a gente ainda faz uma outra revisão desse que a gente chama das provas ou os proofs. Então, a gente faz essa última revisão para verificar se a editoração fez tudo certinho, para ver se nós concordamos com tamanhos de imagens, verificar últimos erros que passam, de digitação, de gramática, né? Então a gente faz aquelas pequenas últimas correções, sem ser possível alterar grande parte do texto nesse momento.
Então, qual é a importância desse processo de revisão por pares? A gente viu que esse processo de revisão por pares, ele requer um bom tempo para os revisores e para todo o corpo editorial da revista. Então, ele, no mínimo, um mês só para o revisor avaliar o seu trabalho. Às vezes ele ainda pede mais tempo, isso pode durar 2, 3, 4, 5 meses para a primeira revisão. E aí ele te retorna e tem mais um mês para voltar, né? Então, como eu falei para vocês que podem ter várias rodadas, então é um processo lento e altamente seletivo. A gente já falou que cerca de apenas 50% dos trabalhos que são encaminhados para as revistas é que vão ser aprovados. Mas eles são extremamente importantes porque eles tornam os artigos científicos mais fortes no sentido de que, se outros especialistas da sua área avaliaram e encontraram alguns equívocos metodológicos, pequenos erros que a gente, ao escrever, não encontrou. Isso faz com que as tuas evidências fiquem mais fortes e as tuas conclusões sejam mais bem aceitas e as tuas ideias sejam aceitas. Lembrem que a ciência é fazer ciência é fazer com que as nossas ideias sejam aceitas e sejam discutidas. E durante esse processo de revisão também, muitas vezes, os revisores, os nossos pares, nos auxiliam na interpretação dos dados. Eles têm uma outra visão sobre o que nós apresentamos para eles. Uma visão totalmente diferente e não enviesada do que nós encontramos ao longo da nossa pesquisa. E isso nos auxilia a incorporar mais conhecimento para a ciência. E às vezes eles também têm aquela visão, né? Olha, poxa, essa frase está muito estranha, não consegui entender essa frase. E isso também descomplica mais os nossos artigos científicos. Deixa eles mais fáceis de serem entendidos para outras pessoas e para especialistas da nossa área também. Então, nessa imagem, eu coloquei aqui é uma imagem que exemplifica esse processo de revisão por pares, em que a gente tem o cientista com o seu trabalho e aqui os colegas, né, cada um com uma espada, com uma arma, com um machado, né, porque esse é um processo que muitas vezes deixa o cientista até um pouco... A gente fica com medo, né, desse processo todo de revisão por pares, mas a gente tem que, na verdade, agradecer e encarar sempre da melhor forma possível todo esse processo de revisão e todas as sugestões dos revisores também. Então, como a gente vai debater essas ideias dos revisores? Primeiro, a gente tem que ter bastante cuidado ao responder os revisores e a gente nunca pode levar essas considerações que os revisores fizeram para o lado pessoal. Você tem que pensar, poxa, se o cara não entendeu essa frase, talvez realmente tenha alguma coisa estranha aqui. Então, você vai, revisa, verifica se o que pode ser alterado. A questão é, se uma pessoa não entendeu a frase, reveja, reescreva e repense aquela ideia daquele parágrafo, daquele argumento que foi levantado. Mas o que é mais importante, a gente não pode ver o revisor como o nosso inimigo. Na verdade, o revisor é o nosso grande amigo, no sentido de que ele vai, lembra que a gente falou, está deixando o nosso trabalho mais forte. Ele dá uma nova perspectiva sobre o nosso trabalho, sobre os nossos resultados, trazendo excelentes contribuições na maioria das vezes. Óbvio, algumas pessoas não sabem fazer críticas e não sabem ser críticos. Mas a gente tem que saber separar muito bem todas essas coisas. E aí no final, né, muitas vezes o que acontece? Poxa, meu artigo foi recusado, o que eu faço agora? Né? A gente fica triste, fica desapontado, fica sem saber o que fazer, mas não precisa, né, a gente ficar assim. Basta você analisar o que os revisores sugeriram ou que o editor te sugeriu,
reestruturar as suas ideias, reescrever aquele artigo, repensar a forma de apresentar seus resultados, ou mesmo tentar submetê-lo em outra revista. Mas nunca deixe ou nunca perca a oportunidade de submeter esse artigo novamente. Lembre-se, faz parte do processo de construção do conhecimento, faz parte do processo da ciência que a gente seja criticado e que a gente coloque as nossas ideias em crítica, em análise por outros pesquisadores. E todo esse processo que a gente viu agora, ele é essencial e faz parte, é importante para a construção do cientista e para a nossa construção pessoal também. Tranquilo, né? Então, qual é a importância da carta de apresentação de um trabalho científico? Ela ajuda o editor a ficar empolgado com o seu trabalho. Essa é a função dela. Então, o editor pega, ele tem que entender o seu trabalho para ele ou aceitar ou rejeitar. Então, é um dos primeiros contatos que o revisor, que o editor tem com com o seu trabalho científico. Então, por isso também, faça uma carta curta. O recomendado é uma página. É o suficiente para você apresentar o seu trabalho. Coloque algumas observações mais superficiais sobre seu artigo, ou seja, descreva ele de forma geral, o título, e qual a sua novidade, o que você está trazendo de novo para a ciência. Você pode inserir ainda os métodos diferentes que você utilizou, que mostra a robustez dos seus dados, e inclua também informações sobre revisões, né? Se alguém revisou o seu artigo científico, especialmente a revisão da língua inglesa, quando a gente está, porque brasileiros, a gente sempre recebe várias críticas em relação ao nosso inglês. Então, se você mandou para o revisor do inglês, inclua isso na carta de apresentação, que o editor vai gostar bastante. Coloquei aqui um exemplo de uma carta, foi a primeira carta do meu primeiro artigo lá em 2010, quando eu submeti para publicação. Então, veja um exemplo de uma carta de revisão, de apresentação que não está apresentando muita coisa, né? Eu até coloquei com com um dislike aqui, né? Que eu não gostei. Então, foi uma carta bem simples, só apresentando, tá aqui o artigo e pronto, né? Mas, como a gente viu, a carta ela tem que ser simples, tem que ser curta, mas não tanto. Aí eu vou mostrar agora alguns elementos que devem conter nessa carta. 1. Apresentar o seu trabalho. Então, aqui eu coloquei um outro... Na carta anterior que eu mostrei para vocês, só tinha isso, né? A apresentação do seu trabalho. Você vai colocar o título... informando que você está enviando isso para apreciação naquela revista, numa revista X, Y, Z, né? Esse é o primeiro passo. Apresente o que é o seu trabalho. Depois, você vai colocar, então, os seus principais achados e dar uma contextualização do seu trabalho também. Então, aqui nós colocamos, nós acreditamos que esse manuscrito é apropriado para publicação na sua revista, porque apresentando uma nova perspectiva da interação parasita-hospedeiro, utilizando a histopatologia, né? Então, aquela questão dos métodos. Acreditamos que esse trabalho é de interesse, de grande interesse dos leitores da sua revista. Nós apresentamos no nosso trabalho rinelas marinas, são sapinhos infectados com um parasito, tanto na verdade, os aspectos tanto não infectados quanto infectados, mostrando, trazendo esse aspecto da infecção natural. Então, a gente está apresentando aqui agora o que a gente achou no nosso trabalho e o que foi de diferente no nosso trabalho. Então, um ou dois parágrafos fazendo essa contextualização vai ser excelente para que o editor entenda o artigo que você pretende publicar. E por último, você vai então fazer aquela finalização e incluir informações sobre seu artigo não foi publicado, não está sob consideração em nenhum outro lugar, que você não tem conflito de interesses, que todos os autores leram essa versão do manuscrito,
E também, se você mandou para revisão, você coloca aqui, como eu havia comentado, né, esse artigo foi traduzido e editado para gramática, pontuação e etc. pelos editores da American Journal Experts. E eu muitas vezes anexo ainda o certificado como um material suplementar ou logo depois da cover letter ou da carta de apresentação também do seu artigo. E aí você agradece e assina a carta, obviamente. Né? Então aqui, só para vocês verem todos esses parágrafos que eu acabei de apresentar, eles estão aqui em uma página do manuscrito com a assinatura aqui no final dessa página também. Tranquilos, né? Então só para a gente ter uma ideia de como funciona também a carta de encaminhamento ao editor. Bom, na aula de hoje nós apresentamos, né, um método lógico, uma sugestão de método lógico para a redação dos artigos científicos. Nós conhecemos algumas particularidades sobre periódicos / revistas científicas internacionais, onde publicar, sobre o que são os periódicos ou revistas predatórias, como fugir e como reconhecer algumas delas. Vimos também que os resultados e conclusões que definirão a história principal do nosso artigo, então tudo a gente vai começar definindo primeiro isso, e aprendemos que o ideal é a gente redigir de trás para frente. Dei uma dica de como fazer isso, e isso facilita bastante, né? Porque a apresentação oral do trabalho, que muitas vezes a gente faz por último, principalmente em redações de teses e dissertações, elas auxiliam bastante a nossa organização das ideias. Vimos que o processo de revisão por pares é essencial para que as nossas ideias estejam avaliadas e reconhecidas por cientistas na nossa área. Vimos que a ciência gera... que esse processo gera, então, artigos de qualidade mais fortes e mais descomplicados. Vimos alguns detalhes sobre a carta de apresentação, e como ela é importante, o que a gente deve fazer para escrever uma carta de apresentação interessante para o editor, para que ele queira ler o nosso artigo e queira conhecer as nossas principais contribuições. E vimos que o debate com os revisores, ele deve ser conduzido com muito cuidado, e que a gente nunca deve levar para o lado pessoal. A gente sempre tem que pensar que essas contribuições serão importantes para que o nosso artigo se torne cada vez mais forte. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula, então.